Eu nunca imaginei que US$ 3.000 pudessem destruir uma família inteira. Enquanto meu irmão ganhava 85 mil sem questionamentos, eu precisei implorar por um valor irrisório que poderia mudar minha vida. A resposta deles veio acompanhada de sermões sobre responsabilidade e escolhas erradas. Mas o que eles não sabiam é que eu estava guardando um segredo. E quando a verdade veio à tona, não houve dinheiro no mundo que pudesse consertar o estrago. Sabe aquela sensação de você estar afogando e pedir ajuda, mas as pessoas na margem te julgam por estar molhado? Pois é. Eu vivi isso. E descobri que, às vezes, a indiferença de quem deveria te amar é uma dor muito pior do que qualquer problema financeiro. Eu me mudei para os Estados Unidos há uns 8 anos, direto para Miami, com uma mala velha e um coração cheio de esperança. Na época, vim com uma mão na frente e outra atrás, daquele jeito que quem nunca passou aperto não consegue nem imaginar. Morei em apartamento dividido com mais 5 caras num bairro que ninguém queria nem passar de carro, lavei prata em restaurante até meus dedos ficarem em carne viva, entreguei panfleto debaixo de sol de 40 graus usando uma bicicleta emprestada que vivia furando o pneu. Mas fui perseverando. Com o tempo, fui me virando. Arranjei um trampo bom numa imobiliária, aprendi inglês na Marran, ouvindo música e repetindo frase até decorar, e até consegui juntar uma grana para alugar meu próprio canto. Não era luxo, era um estúdio minúsculo no terceiro andar de um prédio antigo, mas era meu. Tinha minha privacidade, minha paz. Minha família, meus pais e meu irmão mais novo, o Lucas, sempre moraram no interior de São Paulo, numa cidade pequena onde todo mundo se conhece. Eu ligava todo fim de semana sem falta, mandava dinheiro quando dava, ajudava com as contas de casa, com o conserto do carro do meu pai, com os remédios da minha mãe. Sempre fiz questão de estar presente, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. E sempre ouvi a mesma coisa: filho, você é nosso orgulho. Tão novo e já se virando sozinho lá fora, mandando dinheiro pra cá. Deus te abençoe. Mas o orgulho dele sempre teve um preço, e eu fui descobrir isso da pior forma possível, daquelas que marcam a gente pra sempre. O Lucas, meu irmão, sempre foi o queridinho. O caçula, sabe como é? Cresceu tendo tudo mais fácil, sem precisar suar a camisa. Enquanto eu trabalhava desde os 14 anos como office boy para comprar meu material escolar, ele ganhava tênis de marca e videogame novo no Natal. Quando ele decidiu que queria fazer faculdade de medicina nos Estados Unidos, meus pais piraram de alegria. Era o sonho da família realizado, ter um filho médico formado na América, com diploma gringo, podendo trabalhar onde quisesse. O problema é que faculdade aqui custa uma fortuna, ainda mais para estrangeiro. Não é como no Brasil, que tem universidade pública. Aqui é tudo na base do bolso. Lembro como se fosse ontem a ligação da minha mãe, uns 2 anos atrás, num domingo chuvoso. Ela estava euférica, quase chorando de alegria. Filho, seu irmão passou numa universidade incrível na Califórnia. É particular, é cara pra caramba, mas é o sonho dele. Nós vamos vender o sítio que seu avô deixou, juntar tudo o que temos, vender o carro, fazer um esforço danado. Mas ainda assim, vai faltar uma parte. Você pode ajudar? É pro futuro dele, pro futuro da família inteira. Imagina só, um médico na família. Eu ajudei. Claro que ajudei. Mandei US$ 15.000 das minhas economias sem pensar 2 vezes. Era meu irmão. Era minha família. Eu tava lá para isso, não tava? Pensei comigo mesmo que um dia, quando eu precisasse, eles também estariam por mim. Só que o sítio não foi suficiente. Minha mãe começou a fazer vaquinha entre os parentes, vendeu joias que ganhou da avó, fez bazar de roupas usadas na igreja. Meu pai fez hora extra igual um condenado na fábrica, chegava em casa tarde da noite, todo moído. E eu, daqui, continuei mandando o que podia, apertando meu orçamento ao máximo. Até que, finalmente, eles conseguiram juntar os US$ 85.000 necessários. Lembro do vídeo que me mandaram no dia em que a matrícula foi paga. US$ 85.000. Meus pais e meu irmão chorando abraçados, pulando na sala de casa, celebrando como se tivessem ganhado na loteria. Minha mãe gritava: "Conseguimos!"
O Lucas vai ser médico. É o nosso orgulho. É o nosso menino de ouro. Eu fiquei feliz por ele. Juro. Fiquei mesmo. Mas, no fundo, um aperto no peito me fez pensar, e os meus sonhos? Quando foi que alguém celebrou algo por mim? Quando foi que meus pais fizeram uma vaquinha para me ajudar a vir para a América? Eu vim sozinho, com dinheiro emprestado de um amigo, e paguei cada centavo com juros. O tempo passou. O Lucas foi para a Califórnia, e eu continuei em Miami, na minha luta diária. Até que, no ano passado, pintou uma oportunidade de ouro, dessas que aparecem uma vez na vida. Meu chefe na imobiliária, um americano chamado Mr. Thompson, um senhor de cabelos brancos sempre bem vestido, me chamou para conversar na sala dele. Ele disse que confiava no meu trabalho, que eu era o funcionário mais dedicado que ele já teve, e queria me promover a corretor pleno. Mas para isso eu precisava de uma certificação específica, um curso rápido de 6 meses que custava $3.000. A empresa até daria um desconto depois que eu passasse, reembolsando parte do valor, mas eu precisava pagar o curso por conta própria primeiro, à vista. Eu saí do escritório flutuando, parecia que meus pés não tocavam o chão. Era a chance de finalmente ter um salário digno, comissões melhores, plano de saúde bom, uma vida mais tranquila, quem sabe até comprar um carro melhor. Mas eu estava zerado. Entre ajudar minha família com as despesas do Lucas e me manter sozinho numa cidade cara como Miami, eu não tinha conseguido juntar um centavo nos últimos meses. $3.000. Um valor que, para muita gente aqui, é troco de padaria, uma ida ao supermercado. Para mim, naquele momento, era o mundo, era a diferença entre continuar estagnado ou dar um salto na vida. Lógico que pensei em pedir ajuda. Meus pais tinham acabado de bancar o sonho americano do Lucas, tinham vendido tudo o que tinham. Com certeza entenderiam meu momento, afinal eu sempre ajudei eles. Respirei fundo, peguei o telefone e fiz a ligação. Minha mãe atendeu no segundo toque, com a voz animada, falando alto como sempre. Contei tudo sobre a promoção, sobre o curso, sobre a chance de crescer na vida. Expliquei que precisava de $3.000 emprestados, só por alguns meses, que assim que eu passasse na certificação e recebesse o bônus, devolveria certinho, com juros se precisasse. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor, daqueles que a gente ouve o próprio coração batendo. Filho, ela começou, com aquele tom de quem vai dar lição de moral, a voz mudando completamente, $3.000 é dinheiro demais. Seu pai e eu estamos apertados, apertados mesmo. O Lucas ainda precisa de tanta coisa pro apartamento dele, os livros são caríssimos, o material é tudo importado. Você não entende a responsabilidade que é manter um filho na faculdade lá fora. É aluguel, comida, transporte, tudo muito caro. Tentei argumentar, a voz já tremendo um pouco. Falei que não era presente, era empréstimo. Falei que era uma chance única, que não podia deixar passar. Falei que tinha ajudado eles com o Lucas, que tinha mandado $15.000 sem pestanejar. Foi aí que meu pai pegou o telefone. A voz dele era ainda mais dura, mais cortante, como uma faca. Escuta aqui, filho. Você já é um homem crescido, tá se virando sozinho há anos. Seu irmão ainda precisa de nós, depende da gente. A gente não pode ficar bancando escolha errada sua. Se você quer fazer esse curso, se vire. Aprenda a ter responsabilidade com seu dinheiro, a se planejar. A gente não é banco, não. E outra, você já tem um emprego, já ganha seu dinheiro. O Lucas ainda vai passar anos estudando sem ganhar nada. Escolha errada? Investir na minha carreira, no meu futuro, era escolha errada? Eu fiquei sem chão. Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo tanto que quase derrubei o aparelho. Sentei na cama do meu quarto minúsculo, olhei para a parede descascada e fiquei ali por um tempão, sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. Não era o dinheiro. Nunca foi o dinheiro. Era o que ele representava. Enquanto meu irmão era tratado como um príncipe que merecia todos os sacrifícios do mundo, eu era tratado como um estranho que pedia esmola, como um fardo.
Na semana seguinte, sem eu contar nada sobre a conversa, minha tia me mandou uma foto no WhatsApp sem querer. Era uma confraternização na casa dos meus pais. Tinha bolo confeitado, balões coloridos, uma faixa enorme escrito "Parabéns, futuro doutor". Meus pais e o Lucas, todos sorridentes, felizes, abraçados. Celebraram mais uma conquista dele, bancada por eles, com festa e tudo. Eu olhei para a foto por um longo minuto, depois olhei para a conta do curso que tinha vencido na semana passada e que eu não pude pagar. E, naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. Não era mágoa. Não era raiva. Era uma clareza brutal, uma lucidez que doía. Eu finalmente entendi o meu lugar naquela família. Eu era o step, o plano B, aquele que serve para ajudar, mas que nunca merece ser ajudado. E foi exatamente essa clareza que me levou a tomar uma decisão que ninguém esperava. Uma decisão que mudaria tudo. Depois daquele telefonema e daquela foto, eu passei uns dias meio robótico, andando por inércia. Levantava, tomava banho, ia trabalhar, voltava para casa e ficava encarando o teto por horas, sem pensar em nada específico. Não sentia raiva, não sentia tristeza. Era um vazio estranho, como se tivessem arrancado um pedaço de mim que eu nem sabia que existia. Porque o problema nunca foi o dinheiro, nunca foi a falta dele. O problema foi enxergar, com todos os detalhes, em alta definição, que eu era completamente invisível para eles. Que todo o meu esforço, toda a minha ajuda, tudo o que fiz pela família não valia nada comparado ao brilho do irmão caçula. A oportunidade do curso? Perdi. Ela passou como um trem na estação e eu fiquei para trás. Meu chefe, Mr. Thompson, ficou visivelmente decepcionado comigo. Ele me chamou na sala, colocou a mão no meu ombro e disse que a vaga de corretor pleno não podia esperar, que o mercado era muito competitivo. Ele deu a vaga para outro corretor, um gringo novinho, recém-formado, que tinha os pais por perto para bancar os estudos e as certificações. Eu engoli o choro, apertei a mão do meu chefe, agradeci pela oportunidade e pela confiança, e saí da sala com um nó na garganta. Fingir normalidade virou meu esporte favorito, minha defesa contra o mundo. Enquanto isso, meu irmão postava stories todos os santos dias no Instagram. Festas na praia de Santa Mônica com os amigos da faculdade, viagens para Los Angeles no fim de semana, restaurantes caros em Beverly Hills, roupas de marca, festas de fraternidade. Ele vivia a vida dos sonhos, bancado pelos nossos pais, ironicamente, bancado por mim também, já que meu suor e meu dinheiro tinham ido parar lá, financiando aquele estilo de vida. Foi nessa época que eu comecei a reparar em coisas que antes passavam batido, pequenos detalhes que agora gritavam aos meus ouvidos. Lembrei de quando eu completei 18 anos e me mandaram um simples parabéns por mensagem de texto, sem festa, sem abraço, sem nada. Lembrei de quando eu precisei de um dinheiro para pagar o conserto do meu carro, anos atrás, e meu pai disse que era melhor eu aprender a andar de ônibus mesmo, fazia bem para a saúde. Lembrei de todas as vezes em que eu precisei me virar sozinho, resolver meus BOs na marrã, enquanto cada passo do Lucas era acompanhado de perto, financiado, bancado, aplaudido. Aí, uns 2 meses depois daquele dia fatídico, minha mãe me ligou de surpresa. Achei que fosse para saber como eu estava, se eu estava comendo direito, se precisava de alguma coisa. Mas não. Ela queria me pedir um favor. O Lucas estava passando as férias de verão em Miami com uns amigos da faculdade. Eles queriam ficar uma semana inteira na cidade, conhecer as baladas, as praias. Mas hotel era muito caro para eles, ia pesar no orçamento. Será que ele podia ficar no meu apartamento? Meu apartamento era um estúdio minúsculo, repito, daqueles que a cama fica colada no fogão. Tinha uma cama de solteiro para mim e um sofá-cama velho que mais parecia uma tábua de passar roupa, todo desconjuntado. Mas eu disse que sim. Porque, no fundo do meu coração, eu ainda tinha uma pontinha de esperança de que a convivência, o contato próximo, pudesse mudar alguma coisa. Talvez, cara a cara, longe dos meus pais, meu irmão percebesse a diferença abissal entre as nossas vidas, a injustiça que era tudo aquilo. Talvez ele tivesse um lampejo de consciência. Engano meu. Erro crasso.
O Lucas chegou num carro de aplicativo com 2 amigos, todos com cara de playboy rico, usando roupas de grife e óculos escuros caros. Mal olharam na minha cara. Jogaram as malas no chão da sala, perguntaram onde era a praia mais perto e saíram batendo a porta, sem nem esperar a resposta direito. Nos dias seguintes, foi a mesma novela. Usavam meu apartamento como hotel, deixavam tudo bagunçado, toalha molhada no chão, restos de comida na pia, latinhas de cerveja por todos os lados. Comiam minha comida do meu armário, bebiam minha cerveja da geladeira e sumiam o dia inteiro. Numa noite, lá pelas 3 da manhã, eles chegaram de madrugada, completamente bêbados, fazendo um escândalo danado. Acordaram os vizinhos, quase levaram a advertência do prédio. No dia seguinte, quando reclamei, tentando manter a calma, o Lucas riu na minha cara. Relaxa, mano. Você é muito quadrado, muito certinho. Aproveita que eu tô aqui, pelo menos. Tanta gente queria ter um irmão maneiro que nem eu, que traz alegria pra casa. Você devia agradecer. Maneiro. Ele se achava o máximo, o cara mais descolado do mundo. E eu era só o irmão quadrado, o chato, aquele que empresta o AP mas não pode reclamar da bagunça. Na noite anterior a eles irem embora, resolvi fazer uma última tentativa de aproximação. Comprei carne, cerveja, carvão, e preparei um churrasco ali na área da piscina do prédio, que tinha churrasqueira. Pensei, vai que um clima mais descontraído, uma conversa de irmão para irmão, resolve alguma coisa. Meus pais até ligaram, animados, pedindo para mandar foto da confraternização. Enquanto eu assava a carne, suando no calor de Miami, o Lucas começou a falar sobre os planos dele, todo entusiasmado. Ia se formar em breve, fazer residência em pediatria, talvez ficar na Califórnia mesmo, quem sabe até ir para a Europa fazer intercâmbio. Aí ele deu uma risada, olhou para os amigos e disse: É foda, né, irmão? Você aqui, lavando o chão de imobiliária, vendendo AP para velho rico, e eu quase médico, salvando vidas. Quem diria que a vida dá dessas voltas, hein? Ele deu outra risada, achando que era a maior piada. Os amigos dele riram junto, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eu virei a carne na churrasqueira, sentindo o calor do fogo no rosto, e não respondi nada. Fiquei em silêncio, mastigando aquilo junto com a carne. Naquele momento, a clareza voltou. Só que, dessa vez, mais forte, mais afiada, mais definitiva. No dia seguinte, eles foram embora sem nem ajudar a lavar a louça. O Lucas me deu um abraço seco, rápido, e disse valeu pela força, mano. Qualquer coisa, a gente se fala. Eu sabia, com toda a certeza do mundo, que não íamos nos falar tão cedo. E pela primeira vez, isso não me doeu. Uma semana depois, eu recebi uma mensagem no celular de um número desconhecido, com DDD do Brasil. A pessoa se identificou como doutora Célia, advogada, e disse que precisava falar comigo urgentemente sobre uma questão familiar importante. Marquei uma reunião por videochamada para o dia seguinte. O que ela me contou naquela chamada mudou completamente o rumo da minha história. Minha avó paterna, Dona, que morava no interior de São Paulo numa casinha simples, tinha falecido há alguns meses. Eu nem sabia, meus pais não me avisaram. Ela era uma senhora calada, doce, que sempre me tratou com um carinho especial que eu nunca entendi direito, sempre me dava um abraço mais demorado, um olhar mais compreensivo. Pois bem, ela deixou um testamento registrado em cartório. E nele, ela deixou uma casa para mim. Exclusivamente para mim. Não era uma casa qualquer. Ficava numa região que, nos últimos anos, tinha virado polo turístico por causa de um parque ecológico. O terreno era grande, bem localizado, e valia uma fortuna. Uns corretores de imóveis de lá já estavam avaliando a propriedade em mais de $300 mil, cerca de R$ 1,5 milhão. Minha avó, no testamento, escreveu uma carta de próprio punho, que a advogada leu para mim com a voz emocionada. Ela dizia que sempre me via como neto esquecido, aquele que batalhava longe de todos, que nunca pedia nada, que sempre se virava sozinho. Dizia que meus pais sempre preferiram o Lucas, e que isso partia o coração dela. E que,
Por isso, queria me deixar algo que fosse só meu. Algo que ninguém pudesse tirar de mim, nem meus pais, nem meu irmão. Eu desabei a chorar na frente do computador, soluçando igual criança. Minha avó, uma mulher simples, praticamente analfabeta, tinha enxergado em mim o que meus pais, com toda a educação do mundo, nunca conseguiram ver. Nos dias seguintes, comecei a organizar a papelada, contratar um advogado aqui nos Estados Unidos também, para fazer a venda da propriedade de forma legal. Quando estava quase tudo certo, quase assinado, resolvi ligar para os meus pais. Não para pedir nada, não para esfregar na cara. Só para contar a novidade, dividir a alegria. Ingenuidade minha, de novo. Minha mãe atendeu. Contei sobre a casa, sobre o testamento, sobre o valor. Houve um silêncio sepulcral do outro lado da linha. Depois, ela falou, com a voz estranhamente calma, calculista. Que bom, filho. Que bom. Mas, você sabe que isso tudo é da família, né? A casa era da sua avó, mas é herança de família. Seu irmão tá quase se formando, tem tantas despesas, dívidas do financiamento estudantil. Você não acha que o certo seria dividir? Ou até mesmo vender e dar a parte maior para ele, que precisa construir a carreira, comprar um consultório. Meu pai entrou no gancho, como sempre. Pois é, filho. Pense bem. Você sempre foi sozinho, já está acostumado a se virar. Seu irmão precisa de estrutura, de apoio. A gente acha que sua avó, se estivesse viva, ficaria feliz em saber que o dinheiro ajudou o neto médico, o neto que vai salvar vidas. Eu segurei o telefone com tanta força que minha mão chegou a doer, os dedos cravados no plástico. Ali, naquele instante derradeiro, eu entendi que não adiantava. Nunca adiantaria. Eu podia ganhar na loteria, virar milionário, comprar uma ilha, salvar o mundo, que para eles eu sempre seria o filho que não precisava de nada, que se virava sozinho, que não merecia ser cuidado, que não merecia nem um pouco de consideração. Respirei fundo, sentindo o ar queimar meus pulmões. E pela primeira vez na minha vida, falei o que realmente pensava, sem filtro, sem medo. Sabe o que é, mãe? A senhora tem toda a razão. O Lucas precisa de estrutura, precisa de ajuda. Mas não vai ser às minhas custas que ele vai ter isso. Nunca mais. Essa casa é minha. A avó deixou para mim, pensando em mim. E eu vou fazer exatamente o que sempre quis fazer com ela. Minha mãe perguntou, com a voz trêmula, quase chorando, o que você vai fazer, filho? Não vai ajudar seu irmão. Eu sorri. Pela primeira vez em meses, em anos talvez, sorri de verdade, com o coração leve. Vou vender. E com esse dinheiro, vou realizar meu próprio sonho. Vou pedir demissão da imobiliária, abrir meu próprio negócio, algo que eu sempre tive vontade. E vou finalmente viver a minha vida, do meu jeito, sem precisar da aprovação de ninguém. Principalmente sem precisar implorar por migalhas de afeto. Desliguei na cara deles, sem ouvir a resposta. Coloquei o celular no bolso e fiquei olhando pela janela do meu apartamento, vendo o sol se pôr sobre Miami. Pela primeira vez, a cidade parecia mais bonita. Nos meses seguintes, a venda foi concluída sem problemas. $320 mil caíram na minha conta. Abri uma pequena empresa de reformas e paisagismo, algo que eu sempre tive talento mas nunca pude investir por falta de grana. Hoje, tenho 3 funcionários, uma caminhonete zero e uma fila de clientes esperando. Meus pais? Tentaram se aproximar, mandaram mensagens, ligaram várias vezes. Minha mãe chora em todas as ligações, diz que sente minha falta, que errou feio, que não sabe o que passou na cabeça dela. Meu pai mal consegue falar, de tanta vergonha que sente. O Lucas se formou, mas está afogado em dívidas, não consegue um emprego bom porque o mercado está saturado, e vive me mandando mensagem pedindo ajuda, dinheiro emprestado, uma oportunidade. Eu leio cada mensagem, guardo o celular no bolso e vou cuidar da minha vida, do meu negócio, dos meus funcionários. Porque aprendi uma lição valiosa: família não é quem tem o mesmo sangue que você. Família é quem está do seu lado quando você mais precisa, quem te apoia, quem te enxerga.
E a minha, infelizmente, escolheu não estar.